A paz do Senhor, grata a Deus por mais um EBD online. Nesse domingo, a gente vai estar estudando a lição de número 9, com o tema A Ressurreição de Lázaro. Não esquecendo que durante todo esse trimestre, a gente está estudando sobre o Evangelho do discípulo amado, que vocês já sabem muito bem quem é. É o discípulo João. Então, a gente está estudando o Evangelho de João. E eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 11. A nossa lição se encontra João 11, do 17 ao 45. Mas a gente vai estar lendo alguns sorteados, tá certo? A gente vai estar lendo o primeiro, o 4, o 5, o 17 e mais alguns outros. Se você tem a sua Bíblia, corre aí, abre no livro de João, capítulo 11, a começar do primeiro, que diz assim: Estava então enfermo um certo Lázaro, de Betânia, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta. O 4. E Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. E o 17 diz: Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. E o 38 diz assim: Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro. E era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. O 43 diz o seguinte: E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e o seu rosto envolto num lençol. Disse-lhe Jesus: Desligai-o e deixai ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Então, quando você tiver um tempinho, que você possa ler todo esse capítulo 11 do livro de João. E aí você vai saber detalhadamente da história da ressurreição de Lázaro. A nossa lição, ela tem 3 objetivos: conhecer os aspectos humanos de Jesus, compreender que a morte de Lázaro tinha um propósito especial e entender que a ressurreição de Lázaro sinalizava que Jesus era o Salvador prometido. A morte, na verdade, é um evento que faz parte da vida. E é um evento infeliz, porque nos causa dor, nos causa saudade. E muitas das vezes a gente não está preparado para esse evento, mas às vezes é necessário. Então, a Bíblia, ela nos conta a história de vários personagens bíblicos que tiveram que passar por esse processo. Abraão, Isaac, Jacó. Mas conta também alguns que passaram por esse processo, mas receberam de Deus a ressurreição. E a situação de Lázaro foi uma das que encontramos na Bíblia, e que depois você pode estar lendo a sua lição, lendo a Bíblia, e você vai estar entendendo melhor. E o tópico da nossa lição são 3. O amigo querido estava doente, a tristeza de Marta e Maria, e a comoção de Jesus por Lázaro. Jesus estava muito perto de concluir o seu ministério na terra. E, com isso, o que estava acontecendo? Os líderes religiosos da época estavam afrontando ele, né? Indo de encontro ao que ele estava fazendo, porque a fama de Jesus estava se estendendo. E, com tudo isso, Jesus disse: olha, eu vou passar um tempo, eu vou sair, vou para um outro lugar mais calmo, continuar fazendo a missão que o Pai tinha me mandado, que era o quê? Evangelizar. Falar sobre o amor de Deus. E aí Jesus, junto com seus discípulos, foi para um pouco mais distante, foi para outra cidade. E certo dia aconteceu que chegou um mensageiro, dizendo a Jesus que Lázaro, o amigo dele, estava doente. E prontamente Jesus responde: mas essa enfermidade não é para a morte. E ali Jesus continuou
fazendo aquilo, evangelizando, pregando a palavra. E passando-se alguns dias, ele resolveu voltar, né? Aqui na parte do amigo querido estava doente, Lázaro, Maria e Marta, eles eram irmãos e moravam em Betânia. A Bíblia não informa como foi que eles se tornaram amigos de Jesus. Mas uma coisa é certa, na época não tinha os hotéis como tem hoje, não tinha lugares para as pessoas que estavam viajando ficar. Então, provavelmente, quando Jesus saía para fazer a obra, né, evangelizar, ele passava alguns dias em algumas casas. Ele tinha alguns contatos, tinha alguns amigos. E a casa de Lázaro era uma das que ele ia, que comia, que dormia. Então, talvez foi nesse meio tempo que eles acabaram se tornando amigos. E aqui, entretanto, a mensagem enviada pelas irmãs deixa claro que o vínculo entre Jesus e eles era muito forte. Lá em João 11:3, diz assim: o Senhor, o seu querido amigo Lázaro está doente. Então, mostrava que eles tinham amizade, tinham intimidade. E nesse mesmo ponto vem dizendo que Jesus tinha relacionamentos e que Jesus ele tinha sentimentos. Enquanto Jesus esteve aqui na terra, ele foi 100% homem, 100% Deus. Então, mesmo ele sabendo de tudo isso, que tinha o poder, né, que era o Deus, ele fazia questão de se relacionar com outras pessoas. Ele tinha esse prazer, né, de olhar nos olhos, de conversar, de parar um momento para tudo isso. Então, foi aí que Jesus estabeleceu um relacionamento com a família de Lázaro. A Bíblia nos mostra que Jesus tinha, dos discípulos, ele tinha 3 amigos, que era Tiago, né? Era Pedro, Tiago e João. Era um dos amigos mais chegados. Mas também tinha Lázaro, junto com suas irmãs. Misturar-se com a multidão, tinha comunhão com as pessoas mais simples e tocava nos doentes, enquanto todos se afastavam. Isso era um costume que Jesus tinha, fazer aquilo que era diferente do que as outras pessoas. Jesus gostava de estar perto, de apoiar, de ouvir, de abraçar, de chegar um doente perto dele e ele ouvir, curar. Era esse tipo de relacionamento que Jesus tinha com as pessoas. E isso atraía a multidão. E aqui no outro tópico diz que Jesus tinha sentimento. Assim como qualquer outra pessoa, Jesus sentia alegria, raiva, tristeza, se irou algumas vezes, teve dor, sentiu compaixão, Jesus chorou. Então, como qualquer outro ser humano, Jesus também tinha sentimento. Ele sentia, se expressava, mas ele não pecava. Como Deus, ele conheceu em sua pele toda a fragilidade da nossa humanidade. Então, não pense você que quando você está triste, quando você sente dor, Jesus não entende o seu sofrimento, não entende a sua tristeza. Não, Jesus entende. Porque enquanto ele esteve aqui na terra, ele sentiu as mesmas dores que você tem sentido. Então, não esqueça disso. O segundo ponto diz assim: a tristeza de Marta e Maria. Então, diante do pedido de ajuda, Jesus enviou uma resposta, porém não foi atendê-los. E a mensagem que voltou para Betânia foi a seguinte: o resultado final dessa doença não será a morte de Lázaro. Ou seja, essa enfermidade não é para a morte. Acredito eu que as irmãs de Lázaro tiveram um pouquinho de esperança ao ouvir essas palavras de Jesus. Mas não passou-se muitos dias e Lázaro veio a falecer. E aí, elas muito choraram, muito se angustiaram diante daquele momento que estavam passando, né? E aí foi quando Jesus recebeu a notícia, e aí ele voltou. E quando ele resolveu voltar, os discípulos disseram mesmo assim: mas mestre, tu vais voltar?
Os líderes religiosos estão querendo te matar, estão querendo te apedrejar. Mas Jesus, ele sabia que o ministério dele, qual era o fim, o que é que Deus tinha planejado para a vida dele. Então, ele não teve medo, ele disse, eu vou. E aí, Jesus veio. E aí nos faz entender que tudo tem um tempo determinado debaixo dos céus, segundo a vontade de Deus. E aí, quando ele chegou e se encontrou, logo chegou em Betânia, Marta correu ao seu encontro e já disse, Senhor, se o Senhor não tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E logo em seguida chega Maria, com a mesma conversa. Senhor, se o Senhor não tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E ali Jesus se encheu de muita compaixão. E aqui diz assim na nossa lição. Diante da tristeza dessa família e de todos que se acompanhavam o luto, Jesus decidiu ir até o túmulo, pois ele sabia muito bem que esta fatalidade tinha um grande propósito. Deus, ele não faz nada por acaso. Para tudo tem um propósito. E a morte de Lázaro não foi diferente. Tinha um propósito, Jesus chegar 4 dias depois. E aqui, por último, tem a comoção de Jesus por Lázaro. E indo ao túmulo, Jesus não foi só. Foi Marta, foi Maria, os discípulos, algumas pessoas que estavam também por lá. E quando chegaram diante do túmulo, ainda muito triste, a Marta, a Maria, Jesus também se comoveu. E antes, não era como os cemitérios que temos hoje aqui na nossa cidade, né? E em outros países, que é diferente. Lá, as pessoas eram enterradas como se fosse, os túmulos, era como se fossem umas rochas, umas pedras muito grandes. E eles ali tinham um buraco, colocavam uma porta para fechar outro pedaço de rocha, né? E ali cobria o túmulo. E quando Jesus chegou ali para ver, estava fechado, e ele pediu apenas para que afastassem a pedra, para que ali ele pudesse fazer o que tinha proposto no seu coração. E uma das irmãs de Lázaro disse, Senhor, já faz 4 dias, já cheira mal. Como se dissesse, Deus não tem mais jeito, não é interessante fazer isso. Mas Jesus disse, tire a pedra. E ali, quando foi tirado a pedra, Jesus tão somente... foi Marta que alertou, né, a Jesus, dizendo a ele que não era tão interessante. E Jesus disse assim, eu não lhe disse que se você crer, você verá a revelação do poder glorioso de Deus? E aí ela descansou o coração. E depois que abriu o túmulo, Jesus tão somente disse, Lázaro, venha para fora. E imediatamente Lázaro voltou à vida e levantou-se, e todo enfaixado como estava, saiu do túmulo. E com este sinal, muitas pessoas passaram a crer que Jesus realmente era o Messias, o Salvador prometido. E é interessante, quando Jesus chegou no momento certo, já fazia 4 dias, mas era necessário que Jesus chegasse no momento certo para que Lázaro tivesse vida e o nome do Senhor Jesus fosse glorificado. A palavra de Deus nos garante que o Senhor está presente em cada momento da nossa vida. Precisamos crer no milagre e no agir de Deus, na providência divina. Saiba que vocês não estão sozinhos, né? Eu trouxe algumas... A incredulidade talvez era aquela pedra que impedia que Lázaro voltasse à vida. Porque as irmãs não estavam crendo mais que ele podia ressuscitar agora, mas sim, só quando Jesus voltasse, né, junto com os santos. Lá no céu é que Lázaro ia ressuscitar. Então, era uma pedra da incredulidade. E eu não sei qual é a pedra que você tem visto na sua vida. Eu não sei se é a falta de salvação dentro do seu lar. Eu não sei se são as enfermidades que têm acometido a sua família. Também não sei se são brigas que têm acontecido dentro do seu lar.
falta de comida, falta de veste. Não sei se é a separação dos seus pais que aconteceram, que está prestes a acontecer, mas que você possa pegar essa pedra que você acha que é impossível para você. Mostre diante do altar de Deus em oração. Porque aquilo que é impossível, Deus torna possível. Assim como Deus fez o impossível na vida de Lázaro, que era trazer ele de volta à vida, ele pode sim trazer solução ao teu problema. Que você tão somente creia que você não está sozinho e que para tudo tem um propósito e que debaixo dos céus há um tempo determinado para todas as coisas. Então, que você possa tão somente orar, apresentar a Deus e esperar a providência e o agir do Senhor Jesus. Ele está contigo, lado a lado, ombro a ombro. Vê quando você está chorando e está triste. E ele vai chegar no momento certo. Alguns estudiosos dizem que Jesus ele não chegou antes do 4º dia, porque tinha um costume, né? Os judeus tinham um costume que, quando as pessoas morriam, o espírito ficava pairando por lá. Então, quando se passava 3 dias, é que eles tinham certeza. Não, se não ressuscitou, morreu mesmo. Tem espírito, mas não. E aí Jesus chegou no 4º dia. Era para mostrar que verdadeiramente era um milagre. Mesmo se esse mito não exista lá, mas Jesus chegou na hora que ninguém tinha como fazer mais nada. Então, que você possa tão somente crer que há um propósito para todas as coisas e tudo tem um tempo determinado. E para o teu milagre, há um Deus que pode agir. Então, que você possa tão somente descansar e esperar nele. Amém? Fico grata por mais um domingo. No próximo domingo, a gente vai estar aqui junto novamente e aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor. Que Deus em Cristo permaneça vos abençoando mais e mais. Até o próximo domingo, hein? Tchau, tchau.